dia a todas e a todos. Senhor representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Excelência. Senhor Presidente do Governo Regional, Excelência, e demais membros do Governo aqui presentes. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal e demais autarcas também aqui presentes. Senhor Bispo do Funchal, Excelência Reverendíssima. Demais entidades civis, militares, religiosas e académicas aqui presentes. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje celebra-se o Dia da Região Autónoma da Madeira e permita-me que, depois dos cumprimentos protocolares, possa endereçar um abraço a todos os madeirenses e portantenses neste que é o nosso dia. Também um abraço àqueles que, não tendo nascido cá, escolheram esta terra para viver e têm esta terra no seu coração. Um abraço do tamanho do mundo para todos os madeirenses que estão por esse mundo além. E sabemos nós que onde está o madeirense está a Madeira. Homens e mulheres de coragem, destemidos, que nesta altura difícil de pandemia enfrentaram com o sentido da saudade pela preocupação que tiveram com os seus que aqui estavam. Permitam-me também uma palavra especial para os nossos imigrantes que estão na Venezuela, porque, para além das questões de saúde da Covid-19, enfrentam naquele país dificuldades acrescidas por razões políticas, numa terra sem pão, sem democracia, e é por essa razão que devemos, neste momento especial, também lembrar-nos desses nossos conterrâneos. E é assim que devemos fazê-lo. Todos juntos, todos os madeirenses e porto-santenses estejam onde estiverem, celebrando o Dia da Região Autónoma da Madeira, invocando aquela que é a nossa história, o nosso percurso coletivo, a nossa identidade, a nossa cultura e as nossas conquistas, sempre com uma perspectiva e uma visão de futuro. Uma das maiores conquistas nestes 600 anos de história, da qual os madeirenses e porto-santenses muitos se orgulham, foi a autonomia regional, por aquilo que ela significa. O Partido Socialista orgulha-se de a autonomia fazer parte do seu ADN e de ter contribuído para a consolidação desta aspiração do nosso povo. Uma conquista que, tendo sido adquirida, necessita de ser fortalecida e cujo sucesso depende do que formos capazes de fazer. A autonomia é a resposta mais eficaz a uma realidade que é intransponível, a insularidade. Foi graças à autonomia que combatemos um centralismo enraizado que nos voltava ao esquecimento e nos permitiu superar um atraso estrutural, melhorando as condições de vida dos portugueses que vivem na Madeira e no Porto Santo. São vários os riscos que a autonomia enfrenta e muitos os desafios com que se defronta. A autonomia corre o risco de falhar quando não se resolve o conflito institucional permanente com o Estado, na minha opinião, pela falta de um mecanismo de concertação formal onde as regiões autónomas tenham assento e que lhes dê capacidade de decisão. Faltam-nos serem atribuídos direitos de participação, que nos coloque nos centros de decisão e que nos dê direito de poder decidir. Falta consolidarmos uma cultura autonómica, fora dos excessos da dialética política e da gritaria entre o Funchal e Lisboa, e fora das contaminações partidárias, que nos leva a perceber que não teremos sucesso se não nos articularmos com outros níveis de poder. Repare-se que mesmo os Estados soberanos têm de convergir com outros poderes, como os poderes de Bruxelas. Precisamos, pois, de uma maior interação entre as duas regiões autónomas, como destas duas com o Estado. Uma autonomia de cooperação para obtermos uma autonomia de resultados. Há que resolver de uma vez por todas as questões relacionadas com a continuidade territorial, pois não podemos estar dependentes da vontade política dos governos da República, porque este é um direito e não é nenhum capricho de quem vive aqui nestas ilhas. Bem como temos de resolver as questões financeiras, pois não pode haver autonomia política sem autonomia financeira.
Importa, pois, discutir o futuro da autonomia, indo para lá da gestão corrente, da agenda e das opções políticas dos governos de cá e de lá, tendo como objetivo o seu aprofundamento e, até porque não tenho medo das palavras, a sua refundação, a caminho que estamos da maturidade dos seus 45 anos. A forma como politicamente tem sido usada a autonomia tem reforçado, infelizmente, o desconhecimento, tem levado à subversão e até à aversão em diversos espaços político-partidários e institucionais de um país endemicamente centralista. A autonomia será sempre a luta contra a subordinação, mas terá também de ser a luta pela cooperação. A visão deturpada da autonomia exige outra estratégia, que releve o mérito dos madeirenses e porto-santenses naquilo que construíram e não no acessório, que contamina o que de bom a autonomia nos deu. Existem no continente preconceitos anti-autonomistas, tal como existe aqui na Madeira preconceitos antinacionais. Isto não favorece a autonomia, não promove entendimentos e, mais do que agravar diferentes políticos de ocasião, provoca sentimentos de repulsa pouco saudáveis que afetam a unidade nacional, mas, acima de tudo, fragilizam a nossa autonomia. A questão das autonomias não diz respeito somente aos madeirenses ou aos açorianos. É uma questão que diz respeito a todos os portugueses e é um assunto do maior interesse para o país, pelo valor acrescentado, seja político, seja económico, seja cultural, que estas ilhas dão a Portugal. Reforçar a autonomia é reforçar a coesão nacional. Mas para tal não podemos falhar numa autonomia como modelo alternativo ao desenvolvimento historicamente centralista do Estado português. Se resumirmos esta autonomia a um constante gesto de mão estendida a pedir dinheiro a Lisboa. A autonomia tem de fazer diferença nas áreas que estão regionalizadas e que são da nossa competência. Na educação, qualificando com excelência os nossos jovens e investindo no conhecimento, na ciência, na cultura e na criatividade. Na economia, diversificando-a e inovando-a nos seus sectores tradicionais, acelerando o desenvolvimento e a criação de emprego. Na redução das desigualdades, no desafio demográfico e na coesão territorial dos territórios mais despovoados, no ambiente e energia, no combate ao impacto das alterações climáticas, no esforço da descarbonização da economia e da redução da dependência energética. Mas também na saúde, garantindo o acesso livre e público aos cuidados de saúde, recuperando a confiança dos utentes e a motivação dos profissionais. E é aqui que gostaria de me focar. Há muito que o PS Madeira tem defendido que o Sistema Regional de Saúde necessita de uma nova estratégia, uma visão de futuro. Caminhamos nesse futuro de forma a garantir que a saúde é a principal prioridade política, pois, infelizmente, continua a ser um sector com graves problemas. A recuperação da atividade da saúde tem de ser prioridade. Sabemos que a pandemia causou alterações ao normal funcionamento dos serviços de saúde na região, mas há que voltar à normalidade, garantindo um acesso digno e abrangente a todos os cidadãos e recuperando o que foi sendo acumulado. Sabemos que a situação pandémica acentuou mais a problemática das listas de espera. Todavia, é necessário rapidamente retomar a normalidade dos serviços de cirurgia, de consultas e exames complementares e diagnóstico, a que se acrescenta uma estratégia dinamizadora capaz de chegar a mais pessoas. Porque a saúde da população não pode ficar à espera. Torna-se premente também garantir um serviço de urgências em todos os concelhos, bem como a necessidade de reforçar a cobertura de médicos de família, uma necessidade há muito prometida por este Governo Regional. Porque a saúde é um direito que é preciso proteger, precisamos que esta saúde, que foi uma conquista da democracia e da autonomia, na defesa da garantia de um melhor acesso aos cidadãos madeirenses e porto-santenses e com um modelo que sirva a todos, sem exceção. Surge a necessidade de mudar, de apresentar um modelo, uma estratégia diferente, voltada para um futuro com inovação, progresso e celeridade. Ter uma visão abrangente para o futuro passa por garantir uma resposta imediata aos problemas que não podemos deixar acumular,
como são as listas de espera, a cobertura dos médicos e enfermeiros de família, a estabilidade na política de medicamentos, uma reorganização dos cuidados hospitalares, dos cuidados primários, dos cuidados continuados e domiciliários. Usemos a experiência que adquirimos durante o combate ao Covid-19, aproveitando essa mesma experiência para reformular e melhorar todo o sistema. Uma reformulação assente na transparência e responsabilidade social. Porque só uma gestão mais eficiente, rigorosa, transparente e eficazmente responsável poderá garantir a todos os cidadãos um efetivo acesso a cuidados de saúde de qualidade e em tempo clinicamente útil. Mas uma visão de futuro implica não acumular mais problemas nem criar novos problemas. Há poucos dias tivemos informação que não existia qualquer proposta para a construção do novo hospital, uma empreitada fundamental para a região, obra estruturante para o futuro da Madeira e ainda mais importante nesta altura em que precisamos de retoma e de investimento público. Ao longo dos últimos anos, o processo de construção do novo hospital tem sofrido atrasos em cima de atrasos. Relembro ainda que o Presidente do Governo Regional, enquanto candidato nas eleições regionais, disse que durante o ano 2020 a obra estaria no terreno. Claramente que não estará este ano, nem acreditamos que estará no próximo ano, infelizmente. Tendo em conta tudo o que referi anteriormente, é possível constatar que a saúde não precisa de mais promessas. A saúde necessita de uma nova estratégia, uma estratégia que traga soluções. Medidas e soluções que todos os madeirenses e porto-santenses esperam e merecem. Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o impacto económico e social desta crise de saúde pública está a ser brutal. A região deverá ter a capacidade de absorver este choque e relançar a economia. Tal como na saúde, na economia precisamos de ventiladores que oxigenem as empresas e evitem a sua morte súbita. Mas precisamos também de uma vacina que cure o vírus que as afetou. Sem novas soluções e um verdadeiro apoio às empresas, não vamos conseguir vencer esta batalha. Devemos usar, mais do que nunca, a autonomia para nos salvarmos. Só haverá esperança se definirmos um novo rumo, começando de novo e corrigindo os erros do passado. Se todos dizemos que nada será como de antes, também não faz sentido fazer igual. O modelo de desenvolvimento que tivemos teve o seu tempo e, infelizmente, nos últimos 6 anos não existiu a capacidade de inovar. Esta é a oportunidade. Esta oportunidade de reinventar um modelo económico da Madeira. A Madeira e o Porto Santo carecem de uma nova perspectiva de desenvolvimento integral. Não apenas uma visão assistencialista, mas uma visão em que todos têm oportunidade, todas as pessoas e em todo o território. Recomecemos com criatividade e com novas soluções, usando a autonomia para defendermos as pessoas e relançarmos a Madeira. Esta é a oportunidade de diversificar a economia, restaurar o sector do turismo, aumentar a competitividade e a captação de investimento externo e ampliar a produção regional. São estes os pilares fundamentais da nossa recuperação. Posicionemos então para o desafio pela Madeira e pelas pessoas. Devemos assim agir em diversas frentes, numa lógica integrada e com uma estratégia clara. Em primeiro lugar, reduzir impostos, de forma a promover o investimento e estimular o consumo. Adicionalmente, temos de garantir apoios a fundo perdido às empresas e também programas de capitalização das mesmas, permitindo ao tecido empresarial não só resistir à crise, mas também desenvolver maior robustez para o futuro. No que ao sector do turismo diz respeito, o caminho passa por irmos muito além das questões sanitárias. É importante que a reabertura dos canais de distribuição seja sempre feita em cooperação estreita com os aeroportos, companhias aéreas, operadores turísticos e todos os agentes a nível local, garantindo confiança e segurança. Precisamos, para tal, de implementar mecanismos regionais, como é o caso de um fundo de desenvolvimento de novas rotas aéreas, associado a um plano de ações táticas de promoção do destino, pois a receita do passado não será suficiente e a concorrência será ainda mais forte. Também o sector primário precisa de uma nova estratégia, mais dinâmica e inovadora. A região deverá adotar um novo pacote legislativo e fiscal para provocar um reinvestimento na agricultura e produção pecuária, criando incentivos específicos ao empreendedorismo rural e a atividades criadoras de emprego. Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados,
as desigualdades estão a acentuar-se com a recessão económica provocada pelo Covid-19. O combate à pobreza e à exclusão social revela-se, neste momento, vital para uma estratégia de progresso social numa perspectiva de mudança de paradigma da sociedade. Mas não defendemos isto agora, fruto da crise provocada pela Covid-19. Defendemos porque acreditamos que todos os madeirenses e portuenses merecem viver com dignidade e qualidade de vida. Sabendo que para isso é necessário esbater as desigualdades através da promoção da justiça social e da inclusão das pessoas mais vulneráveis, não só através dos apoios sociais, mas, sobretudo, com políticas que incentivem a criação de emprego e o desenvolvimento económico e sustentável. Transformemos este momento menos bom numa oportunidade para exercermos autonomia, defendermos as pessoas e relançarmos a Madeira, diversificando a sua economia, reforçando o sector da saúde, num caminho que terá de ser de uma maior sustentabilidade económica e, consequentemente, uma maior resiliência. Recomeçando com criatividade, fibra, responsabilidade e inteligência. Com exigência, com estratégia e, acima de tudo, de forma solidária e equitativa. É a melhor forma de honrar os 600 anos de história de uma região que sempre foi resiliente. Viva a Madeira, viva a autonomia!